Olá, a paz de Jesus. Irmãos, eu quero fazer um desabafo com você. Nós, irmãos, nós temos vivido em um contexto, em uma sociedade nesses tempos, a qual tem se mostrado, tem se manifestado quantas profanações, quantas impurezas, quantas coisas que desagradam o coração de Deus. Irmãos, diante dessa realidade, de tanta perversão, diante do contexto, que as verdades de eternidade, aquilo que é verdade, tem se dito para nós que é mentira, tem se dito para nós que é errado, e aquilo que no caso é errado, tem se muitas vezes dito que é certo, tem se dito muitas vezes que devemos fazer. Infelizmente, o contexto geral, resumido, é que o errado virou certo e o certo virou errado. E a qual, infelizmente, irmãos, é totalmente contraditório. Aquilo que é chamado de Deus, aquilo que é desejo do coração de Deus para mim e para você. Irmãos, quero contar uma história. Acontece que um dia, a mentira e a verdade estavam andando pela cidade. E um dia, no caso, diante dessas andadas da verdade e da mentira, andando pela cidade, a mentira chegou para a verdade e disse para ela: vamos até o lago para nós nadarmos. No caso, a verdade não tinha nada para fazer, decidiu ir. Ela foi até o rio para nadar junto com a mentira. E então a mentira ela se despiu de suas roupas e entrou no rio. Então chamava a verdade: vem que a água está muito boa. E até então a verdade, não vendo maldade nenhuma em apenas nadar, se despiu também de suas vestes e entrou na água. E diante do prazer de estar numa água geladinha, diante da realidade daquele tempo que estava com um grande sol, aconteceu que diante de uma grande distração que a verdade teve, a mentira ela saiu rapidamente do rio e vestiu as roupas da verdade. E diante dessa realidade, a mentira que se vestiu de verdade, ela saiu correndo para a cidade, enquanto que enquanto a verdade, que estava no rio ainda, desesperada, não sabendo o que fazer, olhando para os lados, não sabendo o que fazer, pensando consigo, se vestia as vestes da mentira para correr, no caso, não correr nu pela cidade. Pensou: correrei assim mesmo. Ela saiu numa pressa, saiu do rio e foi em direção à cidade nua. Saiu pela cidade nua. E as pessoas, olhando para a verdade nua daquela forma, se escandalizaram, falando: nossa, olha só. Uma das pessoas chamando as outras, falando para olhar a verdade nua. E a verdade nua e crua é qual, irmãos? Que o pecado, aquilo que é pecado, aquilo que tem desagradado o coração de Deus, nós temos visto. Aquilo que o mundo tem ditado, aquilo que o mundo tem apresentado, diante de tantas formas, diante de tantos métodos, que infelizmente tem seduzido muitos cristãos, tem seduzido muitas pessoas, levando a adultérios, a perversões, a impurezas que vão contra os mandamentos de Deus. E Marcelo, você pode me perguntar: mas Marcelo, o que é pecado? Irmãos, diante do contexto a qual nós temos vivido, o pecado ele não tem sido mais pecado. O mundo tem escondido o verdadeiro sentido daquilo que é pecado. E muitas vezes nós temos sido seduzidos, nós temos sido enganados, nós temos nos deixado levar pelas aparências, porque infelizmente aquilo que é pecado escondeu-se numa aparência de presente. A mentira, ela se escondeu nas vestes de verdade, a qual, irmãos, infelizmente, a mentira, ela se escondendo nas vestes de verdade, ela tem seduzido a muitos. Mas, Marcelo, o que é pecado? Irmãos, o Catecismo da Igreja Católica
no parágrafo 1850 diz: o pecado é ofensa a Deus. E Santo Agostinho diz assim: o que é pecado? O pecado é, portanto, amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Por essa exaltação orgulhosa de si, o pecado é diretamente contrário à obediência de Jesus, que realiza a salvação. Então, irmãos, assim como diz Santo Agostinho, o pecado é o amor de si mesmo até o desprezo de Deus, até o desprezo ao amor de Deus, até o desprezo do plano de salvação, de eternidade de Deus para mim e para você, do plano este de Deus vir Ele mesmo aqui na terra humanamente e querer, no caso, dar a sua própria vida como morte de cruz para nos salvar, para libertar a nossa alma da condenação eterna que é o inferno. Mas, irmãos, diante do contexto daquilo que é pecado, e se pecado é o amor de si mesmo até o desprezo de Deus, quais são as características, quais são as aparências de pecado que infelizmente têm se mostrado como verdades, mas que no caso estão vestidas de... são mentiras que estão vestidas de verdade. Quais são esses pecados? Libertinagem, adultério, assim como diz Gálatas capítulo 5, fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a essa. E nós podemos pegar os 10 mandamentos. Se Deus nos chama a amar a Ele sobre todas as coisas, amá-lo com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento, diante daquilo que tem nos sido apresentado, a adoração, a veneração, ao culto a deuses pagãos, no caso, a orixás e tantas coisas, tantas realidades pecaminosas, a divindade, a falsas divindades que nos são apresentadas para adorar, que tem sido até mesmo nos apresentado entidades demoníacas que infelizmente têm sido nos apresentado para adoração. Deus que nos chama, o segundo mandamento da lei de Deus, não tomar o seu santo nome em vão. Nós temos visto realidades de pessoas que têm colocado o nome, profanado o nome do Senhor, tanto com palavras, mas também com atitudes, guardar domingos e festas, não honrando aquilo que é preceito da igreja, aquilo que é preceito da lei de Deus, que é guardar domingos e festas, que é participar piedosamente, santamente da Santa Missa, buscando semanalmente, de forma dominical, festas litúrgicas e preceitos, aquilo que a igreja nos oferece, que é a Santa Missa. Aquilo que também é o quarto mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. Muitas realidades de pessoas que não têm honrado pai e mãe. E diante de todos os mandamentos, mas também diante da realidade, claro, eu não vou falar de sequência os 10 mandamentos, mas também diante da realidade, que não pecarás contra a castidade. A prática do sexo fora do casamento é pecado, mas também a introduzir objetos de prazeres dentro do matrimônio é pecado. Introduzir práticas sexuais que não condiz com um cristão é pecado contra o Senhor também. Introduzir também brincadeiras, fantasias prazerosas, sexuais, para apetite sexual é também pecado, irmãos. É também pecado. Adultério, cobiçar a mulher do próximo, cobiçar coisas alheias. E diante de tantos pecados que têm ofendido o nosso Senhor Jesus Cristo, a prática homossexual também é pecado. E diante de tantas coisas que o mundo tem dito, que não é pecado, que é normal, que o importante é ser feliz,
a prática também do lesbianismo, tanto também do homossexualismo é pecado. Do roubo, do assassinato e tantas coisas. Até mesmo, irmãos, até mesmo você mulher, até mesmo a forma da vestimenta, homem e mulher, a forma de se vestir, de se portar, como no caso o se vestir imodesto, de forma, por exemplo, a utilização de shortinhos, de roupas que infelizmente tem sido como uma forma de depravação, como uma forma de levar muitas pessoas ao pecado pelo olhar, pelo pensamento, pelos desejos. Então isso também é pecado, que é levar infelizmente muitas pessoas ao pecado através do olhar. Então, irmãos, tantas coisas são pecados e outras coisas semelhantes a essas. Ficar é pecado. Ficar é pecado. Usar preservativo, usar métodos contraceptivos é pecado. No caso também, casar-se sem o objetivo, sem o propósito de ter família, de constituir família é pecado. E tantas coisas, irmãos, que nos afasta da presença de Deus. Irmãos, você pode falar, Marcelo, mas você não pode falar isso, mas não é desse jeito. Irmãos, é necessário. É necessário que nós saibamos da absoluta verdade, da verdade que está no coração de Deus, que o próprio Deus nos revelou para a salvação eterna, porque o desejo de Deus é que nós sejamos salvos. E nós vivemos tempos a qual as verdades nos serão ocultas, as verdades nos serão deturpadas, dizendo muitas vezes que aquilo que é pecado não será mais pecado, que aquilo que é erro não será mais erro, mas é mentira, irmãos. É mentira, irmãos. Tiremos, irmãos, desvendemos a verdade, tiremos de uma vez por todas as vestes de verdades da mentira. E de fato, irmãos, a mentira, ela possamos então ver aquilo que é verdadeiramente a verdade e fujamos daquilo que é mentira, fujamos daquilo que tem nos apresentado como falsificado e corramos diante da presença de Deus, corramos naquilo que é desejo de Deus, que é a santidade, que é buscar agradar o coração de Deus. Fujamos do capitalismo, do socialismo, do comunismo. Fujamos daquilo que o mundo, as coisas, a maçonaria e tantas práticas, grupos que têm nos apresentado para nos afastarmos daquilo que é bens espirituais e riquezas insondáveis, incalculáveis e que jamais nós poderemos, largar disso, que é aquilo que é preciosidade daquilo que a igreja nos oferece. Então corramos para as verdades de Deus que nos é apresentada pela Santa Igreja. A Santa Igreja que nos apresenta verdades salutares, que nos traz a salvação eterna. Amém? Então, irmãos, eu te convido a você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. E compartilhe esse vídeo para que ainda mais pessoas sejam alcançadas pela verdade, ainda mais pessoas sejam libertas das mentiras e daquilo que é enganação, tanto do mundo quanto também de Satanás. Mas deixa também, eu te peço, o seu like, para que o YouTube possa perceber que esse vídeo ele pode contribuir para muitos e assim o próprio YouTube ele se disponibilize em divulgar para mais pessoas. Amém? Que Deus abençoe você.